Fala galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Diz aí. E pro vídeo de hoje um assunto que eu já estava querendo dissertar há algum tempinho, que é o motivo pelo qual eu saí da igreja cristã e hoje eu não sigo uma religião pré-estabelecida, pré-definida e etc. Um tempo atrás eu conversei com duas pessoas na faculdade e elas não entenderam muito bem. Como é possível alguém acreditar em Deus, né, ou numa força maior, acreditar em Jesus e não ter uma religião? Não ser cristão, nem espírita, nem católico, nem umbandista, etc, etc, etc. Como é possível isso, Nicolas? Como é possível? O primeiro ponto que eu acho muito interessante é que isso não é uma ofensa, na minha visão é um fato, de que as pessoas, elas têm uma visão muito, como posso dizer, encaixotada das coisas. De novo, não é uma ofensa, na minha opinião é um fato, de que se aquela pessoa não se encaixa num conceito pré-estabelecido que eu tenho dentro da minha mente, então pra mim é algo estranho, é algo desconhecido, é algo que eu não consigo entender muito bem. As pessoas não conseguem entender muito bem o meu posicionamento de eu não tenho religião, não sou cristão, mas acredito em Jesus, acredito em Deus, só que não tenho religião. Não tenho mais uma religião, não sigo um dogma, não sigo regras, tenho opiniões e visões de mundo que não se encaixam em nenhuma religião, principalmente na religião cristã, então não dá mais. Entende? Essa vontade de me afastar da religião cristã e não mais ter uma religião pra seguir veio ali desde 2020, 2019, por aí. Essa vontade se intensificou quando eu comecei a entender que existe espiritualidade fora da religião cristã. Existe espiritualidade fora da Bíblia cristã. Cara, não é que a Bíblia cristã não tenha coisas boas. Eu tenho aqui essa Bíblia maravilhosa. Eu não li toda a Bíblia, mas pelo que eu li, é um livro muito bom. E, assim, o livro que eu mais gosto é Provérbios, Eclesiastes, esses dois livros, que falam muito comigo, no sentido de mostrar como a vida funciona, como as coisas da vida funcionam. E isso eu gosto muito. Na minha visão, tem uma pegada muito filosófica esses dois livros. Essa vontade de sair da igreja cristã se intensificou quando eu enxerguei Deus fora do cristianismo, fora da religião cristã em si. E quando eu comecei a enxergar essas possibilidades fora da religião, eu não mais me senti encaixado dentro da igreja, dentro das regras, dentro dos dogmas e por aí vai. Cara, eu não tenho nada contra se você é cristão e frequenta a igreja cristã. Na verdade, se você gosta de estar lá, de cultuar da sua maneira, do seu jeito e etc. Cara, é ótimo. É maravilhoso. Tem muitas pessoas que seguem essa mesma linha que eu, como se fosse uma espiritualidade livre, não encaixotada em uma religião, que dizem que a religião é algo que poda o ser humano de alguma maneira, é algo que veio pra meio que desviar o ser humano da verdade. Talvez tenha uma perspectiva ok nisso, porém eu, do outro lado, acho que se a pessoa tá bem ali e ela não quer o mal do outro, ela não pensa o mal do outro, tá lutando contra suas questões internas, lutando, né, tá aprendendo a se amar cada dia mais. Resumidamente, se a pessoa tá numa religião, mas ela tá bem com ela mesma e com o outro, ela não tem inimigos, ela tá ótimo. Tá ótimo. Só que o que muitas religiões pecam é justamente nesse ponto. Nesse ponto de, não, eu tô certo e você tá errado. Aí, meu amigo, pra mim... aí pra mim já deu. O eu estou certo, a minha religião está certa e a sua tá errada, pra mim é um tiro no pé. Um tiro no pé. O que eu não aceito, entre aspas... O que eu não entendo, vamos por assim, é que como uma pessoa que nasceu na Índia, por exemplo, segue o hinduísmo, cultua os deuses hindus, como e por que essa pessoa seria destinada ao sofrimento eterno no inferno? Sendo que, por mais que ela não seja da mesma religião que você, ela é boa com o próximo, ela ajuda os necessitados, ela tem amor abundante dentro dela, pratica o bem, sabe? É uma pessoa que vive uma vida assim, em plena paz, não deseja o mal do outro. Como que essa pessoa, cara, vai parar no inferno? Tem alguma coerência aí? Que pra mim não faz o mínimo sentido. Tava conversando com uma pessoa cristã esses dias e ela me disse que sim, essa pessoa vai pro inferno porque ela não aceitou Jesus. E aí eu fiquei tipo assim, tá, você segue essa linha de não, a pessoa vai pro inferno porque não aceitou Jesus? Tudo bem, eu respeito sua opinião, mas não tem como concordar com isso. Não dá. Pra mim não dá. Sinceramente. Tem muitas coisas na Bíblia que são parábolas. São frases e colocações que têm várias perspectivas. E nesse sentido do aceitar Jesus, pra mim, Nicolas, o aceitar Jesus não é, ou não só é, você ir lá na frente da igreja e falar as palavrinhas que você aceita Jesus. Não, pra mim não é só isso. Pra mim o aceitar Jesus é algo muito mais amplo. Você aceita Jesus, ou Deus, ou a vida, ou o universo, ou o amor, etc, etc, etc. Você aceita esse poder de amor a
cada momento de sua vida. Não é só em um momento. Você aceita o amor, ou você aceita Jesus, quando você ajuda o próximo. Quando você ama o próximo, mesmo que o próximo seja diferente. Mesmo que o próximo tenha outra religião. Mesmo que o próximo seja gay. Mesmo que o próximo seja trans. Mesmo que o próximo seja um criminoso. Mesmo que o próximo seja a pessoa mais violenta do mundo. Assim você aceita Jesus. Se você faz o contrário, é como se você estivesse negando esse amor, esse poder de amor, de abundância, que é a consciência, que é Deus. O que eu tenho percebido é justamente essa perspectiva diferente. Tem muitas coisas na Bíblia que tem exatamente em outros livros, com palavras diferentes, perspectivas diferentes, mas tudo no mesmo sentido, tanto em outros livros como em outras religiões. Então, quando eu passei por esse processo de expansão de consciência, esse processo de enxergar Deus fora da religião, eu consegui enxergar ele em outras religiões. Então, na minha humilde opinião, para mim isso é uma verdade universal, é que Deus está em todas as religiões. A grande diferença, a grande questão é que, como a religião foi feita pelo homem, existem distorções de Deus dentro da religião. Então, vou dar um exemplo aqui. Em religião X, pratica-se o amor, a gratidão, o superar o ego e etc. Mas, na mesma religião X, é dito que se você matar por amor da religião, ou por amor a Deus, você vai para um tipo de céu. Distorção. Por que distorção? Como é que o ódio se mistura com o amor? Não tem como. Não tem como. Não dá. Não dá. Então, se você for se você for minimamente inteligente, minimamente conectado com Deus, presente, sem preconceitos, cara, você vai conseguir enxergar ele em todo lugar, em toda religião. E enxergando ele em toda religião, você também vai enxergar aquilo que não é ele, aquilo que é o desamor. Eu enxergo Deus na religião cristã, mas tem coisas na religião cristã que não demonstram Deus, que não transparecem Deus. Não na religião em si, mas nas pessoas que seguem. E tem uma coisa que tá muito claro na religião cristã pra mim. De novo, não é algo assim pejorativo, é só um fato que eu vejo e que eles falam que eles têm um inimigo, tem um alvo que eles precisam lutar contra e superar e etc. Um alvo conceitual aqui no mundo material. E pra mim não. Jesus já disse, cara, não tenha inimigos. Não tenha inimigos. Então entenda que se você tem um inimigo, você já tá errado. Já tá errado aí. Não tenha inimigos. Ponto. Quando temos um inimigo, quer dizer que temos um alvo que estamos direcionando um certo ódio ou desgosto contra. E assim, é perceptível na história da humanidade que sempre que houve ódio, existiu um crescimento daquilo que estava sendo atacado. Exemplo claro. Luta contra as drogas. Funcionou? Acho que não. Sempre que existe ódio, luta, proibição, violência, desgosto, desrespeito e etc, etc, entenda que você só está alimentando aquilo muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Você só está alimentando, você só está crescendo aquela coisa. E o amor, ele neutraliza. O amor neutraliza todo tipo de negatividade que possa surgir daquela coisa. É amar o outro, mesmo que o outro seja satanista. É amar o outro, mesmo que o outro seja um assassino. Entende? É isso. Essa é a religião universal, amor, ponto. Tem um... eu não vou lembrar quem agora, mas era uma figura que fazia parte do catolicismo. E ele meio que resumiu todos os mandamentos em uma frase que é: ame e faça o que quiser. Entenda bem. Ame e faça o que quiser. Ou seja, se eu amo, eu vou roubar? Se eu amo, eu vou matar? Se eu amo, eu vou adulterar? Se eu amo, eu vou odiar? Não. Ame e faça o que quiser. É essa a linha espiritual que eu sigo hoje. Ame e faça o que quiser. Resume bem a minha religião. Não sou contra muitas coisas, mas a base, o princípio é o amor. Não dá pra fugir disso. Mas se você enxerga o amor na religião A, B, C, D, E, isso é Deus. É aí que Deus se mostra. É aí que a consciência está. O amor é uma expressão pura da consciência, justamente porque todos nós somos um só. Então, se existe ódio, desrespeito, violência, existe uma coisa básica da espiritualidade chamada separatividade. Eu estou separado de você, eu estou odiando, entende? Eu tenho um objeto de ódio, objeto de violência, de ataque. E o amor neutraliza essa separatividade. Então, ao invés de sentir ódio, é muito contrário. Você sente que o outro é você. Não, e é literalmente isso que eu tô falando. É literalmente. Você sente que o outro é igual você. Não existe separação. Não tem um sentimento de eu e você. É um sentimento de eu, de consciência. Eu sou você, você é eu, todos nós somos um. Quem é esse um?
Deus. E aqui entra mais um conceito, mais uma opinião, em muitas aspas. Mas essa linha que eu sigo, também entendi que nós somos deuses, vivendo uma experiência humana, experiência carnal. Só que nós somos deuses não de um olhar egóico. E é aí que muita pessoa não entende. Quando eu falo que eu sou Deus, eu não estou querendo dizer eu, esse Nicolas aqui. Essa pessoa, esse ego, essa personalidade. Quando eu digo eu sou Deus, eu quero dizer eu, o mais puro eu possível. Consciência. É por isso que saber que você é Deus não quer dizer que você é melhor que alguém, que você é o fodão, é o Deus da porra toda, e você vai mandar, e você vai queimar as pessoas, e você é o cara. Não, não é esse Deus. Esse Deus é o Deus com D minúsculo, sabe? O Lúcifer, esse é o Deus com D minúsculo. O que se acha assim, o cara. O Deus com D maiúsculo é aquele Deus que é o máximo, no talo, irmão, de humildade. Esse é o Deus, ponto final. O único Deus, o todo, o Eu sou Deus, mas não sou melhor que ninguém. Não quero ser melhor do que ninguém. Não quero fama, não quero prestígios. Não quero nada desse mundo. Só quero amar, só quero viver. Só quero criar coisas boas. Esse sou eu, esse é você, esse somos todos nós, deuses. Um dígito de algo muito maior, uma expressão de algo muito maior. Uma gota que compõe o oceano. Assim como o oceano não fica sem aquela gota não fica sem o oceano. Entenda que ao mesmo tempo que somos criadores, deuses, também somos parte da criação de Deus. De novo, ao mesmo tempo que somos criadores, também somos parte da criação. E é um jogo, uma brincadeira, é uma dança, é uma vida, algo abundante. Todas as religiões falam dele. Basta termos o olhar certo. Tem muitas coisas que se conectam nas religiões, nas filosofias. A gente pode ver uma grande parcela de informações e conselhos do estoicismo que tem também na Bíblia cristã. Então, a grande jornada do ser humano não é só ou em si buscar uma religião, mas é entender esse algo que vai além dela. E de novo, eu posso estar numa religião e entender sobre esse algo, entender sobre Deus sem preconceitos. Então você não precisa de uma religião para encontrar Deus. Não precisa. Você não precisa seguir regras e dogmas e rituais para encontrar Deus. Entende? Ele é puro. No começo de todas as coisas nem existia religião, cara. Nem existia dogmas e regras e coisas. Então você já é merecedor de encontrar ele dentro de ti mesmo. Então a jornada do ser humano é essa jornada para dentro, entende? Para encontrar Deus dentro de você, internamente. Entender que a essência da vida, esse puro amor, essa compaixão pelo outro, essa humildade, são todas expressões, são atributos, são criações que vêm direto da fonte, direto de Deus. Então, cara, acho que é isso. Foi por esse motivo eu saí da igreja cristã. Por não mais acreditar nesses dogmas e que eu tenho que seguir regras, coisas pré-estabelecidas, eu não acredito mais nisso. Eu acredito que Deus é uma coisa só e que podemos, com garantia, encontrar Ele aqui, dentro de todas as coisas, dentro de todos os seres humanos, sem uma religião. Claro que, na minha opinião, até certo ponto, a religião é benéfica. Na igreja que eu frequentava, eu vi muitas vidas sendo curadas, sendo libertadas, saindo de situações ruins e encontrando situações melhores. Então isso é bom para a humanidade, é bom para as pessoas. Mas eu não me sinto mais parte dessas regras, desses dogmas. E se você sente que faz parte, tá tudo bem. Entende? Eu não sou seu inimigo. É tudo uma coisa só, gente. Vamos se amar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem de todos os grandes profetas. Jesus, Buda na China, Krishna na Índia e vários outros contemporâneos, não vou ficar citando nomes aqui, mas essa é a única mensagem que todas as religiões, em essência, estão passando. Consciência. Ame e faça o que quiser. O que quiser. Só ame. Ó. O primeiro aqui, um livro hindu. Esse aqui, filosofia. E esse aqui são dessa linha que eu tô falando. Uma religião espontânea, pura, sem necessariamente ter um dogma, uma regra, ritual e etc, etc, etc. Sem ter todas essas coisas ligadas à espiritualidade. Para finalizar, vamos falar de Jesus, a base, o centro da religião cristã. Sim, eu acredito nele, mas não da forma como os cristãos acreditam. Jesus, filho de Deus? Sim, assim como você também é filho de Deus. Nessa visão, você não tem nada de diferente de Jesus. Nada. A única coisa é que ele tinha
plena consciência de que ele era Deus. Essa é a única diferença. É a diferença fundamental, mais importante e básica. Cada passo que ele dava, ele tinha consciência de que ele era uno com Deus. E nós não temos ainda essa consciência. Nós pensamos que somos essa pessoa que está separada, esse indivíduo, Nicolas, esse ego, que está separado da fonte. Jesus não. É claro que ele usava a identidade conceitual Jesus dele para andar e viver nesse mundo, mas ele sabia plenamente que ele não era aquela pessoa. Ele era algo muito maior. Ele era filho de Deus e ao mesmo tempo ele também era Deus. Ele sabia disso, ele sabia que ele era o Criador e parte da criação ao mesmo tempo. Então, a jornada do ser humano é entender isso. Entender que você é Deus e a criação ao mesmo tempo. Você é tudo ao mesmo tempo. Você sou eu sou você é o outro é você também é uma planta, é um animal, é o sol, você é tudo. Porque tudo veio disso aqui, ó, consciência. Então, a base de tudo é a consciência, é Deus. Então, se essa é a base de tudo, tudo é um. As coisas começaram desde o início da criação como um dominó, entende? Tinha que ter uma base. A base era a consciência. E aí começou a criar as coisas, as estrelas, os planetas. Começou a criação. E estamos aqui. Com várias coisas ramificadas e feitas. Só que a essência continua a mesma. Consciência. Muitíssimo obrigado para você que assistiu até aqui esse vídeo. Eu te amo muito. Supere seus medos e viva a vida com total intensidade a cada momento. Pegue esse futuro idealizado, taque ele no lixo. Pegue esse passado que te consome, ria da cara dele. E vá viver o seu aqui e agora com total presença e amor. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. E por favor, quero ouvir sua opinião aqui nos comentários. Se você tem religião, como que é essa questão com você, com sua religião. Se você concorda ou discorda do que eu falei aqui. Vamos aqui embaixo construir um clima de evolução espiritual, de discussão saudável baseada no amor. E se, por algum motivo, você entrar em conflito comigo ou com outra pessoa, entre discordâncias e concordâncias, tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem eu pensar diferente e as nossas ideias não se complementarem, se chocarem. Tudo bem. Não precisamos odiar o outro e falar, não, você tá errado porque é assim, você tá desrespeitando Jesus. Não, não precisa disso. Não precisa disso. O outro pensa diferente de mim, tá tudo bem. Eu continuo te amando mesmo assim. Essa ideia, essa diferença, não tira meu amor por você. Não muda quem eu sou. E é isso. Manda esse vídeo pra alguém que você lembrou, pra um amigo seu. E tamo junto. Beijão no seu coração, um grande abraço. Eu espero que você tenha muito amor e abundância no seu coração, a cada dia da sua vida. E aceite Jesus a cada momento, a cada passo, a cada atitude. Opa, não vou julgar essa pessoa, porque Jesus não julgaria. Opa, eu vou ajudar aquela pessoa porque Jesus ajudaria. Opa, não vou xingar ele, porque Jesus não xingaria. Opa, eu não vou odiar o outro, porque Jesus não odiaria. Paz e amor, namastê pra todos. Beijão.